Coquinho, bom dia, tudo bem? A gente tem que continuar nossa discussão sobre o iluminismo, aquela discussão tão importante sobre a nossa base filosófica, a base filosófica que formou os valores da sociedade ocidental. Tão importante discutir isso nesses nossos tempos tão violentos, com as pessoas tão intolerantes, tão irritadiças e tantos absurdos, essa intolerância que vem legitimando tantas ações absurdas no nosso dia a dia. Lembrando que são os valores que estabelecem o nosso senso de justiça, nosso senso de decência, e a má formação de valores é justamente o que define a má formação de caráter, né? Tá? Então, veja como a filosofia é importante, a filosofia que sempre foi vista como matéria periférica, né? E veja que uma sociedade sem filosofia é uma sociedade terrível, é uma sociedade formada por pessoas de caráter duvidoso, é uma sociedade animalesca, onde prevalece só a lei do mais violento, né? Então, o que acontece? Vamos continuar com o nosso papo sobre o iluminismo. O que a gente estava falando foi o momento onde nós tivemos um grande evento filosófico, onde a burguesia definiu os valores da nossa sociedade ocidental. E em se tratando de burguesia, é óbvio que, cedo ou tarde, esses caras iriam querer definir também a questão de como deve funcionar a economia. Estamos falando da burguesia que, obviamente, está criando essa nova visão de mundo. E, obviamente, eles também precisam gerar uma fórmula em relação a como que eles entendem iluministicamente a economia. Então é óbvio que aqueles valores como o uso da razão, a liberdade, a igualdade, eles vão se incluir aqui na economia também. A base da economia do iluminismo é o liberalismo econômico. Ou eu posso entender que isso é o iluminismo dentro da economia, tá? A maneira como se raciocina a economia dentro do iluminismo. A frase que vai salvar as nossas vidas aqui, ó. Laissez-faire, laissez-passer. E desse jeito a gente consegue entender sempre qual é o princípio básico de um liberal clássico. Deixar e fazer, deixar e passar. A ideia de que a economia ela se autorregula. Da onde surge isso aqui? Isso aqui surge da ideia de que reis não devem se meter na economia, porque eles entendem que toda vez que o Estado, e leia-se, nós estamos falando sobre o século XVIII, eles estão se referindo ao Estado absolutista, ao Estado real. Toda vez que o rei se mete na economia, ele interrompe o progresso, ele atrapalha o progresso. Então Adam Smith, que vai ser o grande pensador que lançou isso aqui, ele dizia deixar e fazer, deixar e passar, porque a mão invisível da economia, tá? A mão invisível do mercado conduzirá naturalmente o homem para o progresso e assim a economia ela pode fluir, ela pode crescer livremente. Tá? Então, liberalismo econômico é a ideia de que a livre concorrência gera o progresso. O indivíduo livre para tomar decisões, o indivíduo livre para se expressar, o indivíduo livre para empreender, ele é a base da sociedade. Porque se esse indivíduo, se ele não tiver parâmetros, se ele não tiver limites no seu empreendimento, toda a sociedade ganha com isso. Os produtos melhoram, se tornam mais abundantes, a concorrência fará que o produto se torne mais barato. Tá? Então, quando toda a sociedade for livre para empreender e concorrer, todo mundo ganha com isso. Essa é a crença do liberalismo econômico, liberalismo clássico. Como eu sempre falo, cuidado com isso, tá? Nós temos que cuidar com esses modismos na era da internet. Hoje em dia tá todo mundo se autoclassificando. Ah, eu sou, como é que é? Anarco, liberal, isso e aquilo. A gente tem que cuidar com essas classificações, porque hoje em dia as pessoas elas estão inventando tendências políticas e escolas econômicas sem necessariamente estudar economia, né? As pessoas acham que abrir um canal no YouTube e seguir a um guru, entendeu? Um guru astrólogo que diz a verdade, lê um livro de um guru, entendeu? E o cara se coloca na condição de pesquisador, se colocando numa condição de igualdade com as pessoas que lidam com evidências, que lidam com pesquisas, que passam a sua vida estudando os clássicos e mexendo com testes e, enfim, e fontes, provas, documentos históricos. E a coisa não é bem assim que funciona. Nós sabemos que não é simplesmente abrindo um blog que você vai aprender a construir um iPhone, tá? E justamente por isso que as ciências humanas elas se colocam exatamente na mesma condição. Demanda, perdão, método, demanda pesquisa, demanda experiência e principalmente demanda contato com as fontes e lidar de maneira responsável com as evidências.
Então, o nosso liberalismo, o que eu digo? Não é a questão de você escolher, esse aqui fica classificando que nem se faz estupidamente, aquele cara é de esquerda, esse é de direita, aquele ali é petista, e assim as pessoas vão taxando como se fossem timinhos de futebol, como se a gente tivesse em alguma espécie de joguinho do banco imobiliário, entendeu? E o pior é que essas pessoas, infelizmente, chegaram ao poder, tá? Elas controlam grandes canais na internet, formam opiniões, e o resultado disso eu não preciso nem falar, está sendo catastrófico, tá? Para o mundo inteiro, certo? Então não é uma coisa assim tão simples de se lidar, a gente tem que ser mais responsável, principalmente de entender historicamente, e a nossa função aqui, como as coisas se constroem. O liberalismo ele se construiu numa oposição ao absolutismo que impõe o mercantilismo com o exclusivo colonial. Tá? Ser liberal não é uma regra no universo, isso não estava escrito nas estrelas, isso é um sistema criado por um grupo específico, tá? Que está tentando se libertar de uma situação de dominação numa época específica. É desse jeito que vocês devem entender, é desse jeito que você deve encarar o vestibular. Não estamos lidando com parâmetro disso é certo ou isso é errado. Isso era assim nessa época. E isso deixou raízes, deixou heranças para os dias de hoje. Então é desse jeito. Esses burgueses liberais estão tentando se livrar dos impostos do rei, tentando se livrar do pacto colonial. Tá certo? Que isso fique bem claro. Desculpe falar bastante, mas se você assimilou isso do fundo do seu coração, eu já estou satisfeito, tá? Se você achou essa toda a minha fala um saco, eu sugiro que você volte lá no começo e escute tudo de novo, porque você não entendeu a mensagem e a gravidade dessa mensagem, né? Certo? Estou basicamente em defesa da ciência e vocês que querem passar no vestibular querem ser cientistas. Não existe cientista que não tenha paciência com a ciência, né? Então, a gente tem que dar a devida seriedade. Se você quer assumir isso como profissão, você quer fazer uma faculdade e se tornar um especialista, espera-se que você tenha não só paciência, mas dedicação à ciência, né? Então, o que eles dizem? O Estado não deve intervir na economia. Para os liberais, o Estado não deve intervir na economia. Laissez-faire, laissez-passer. Deixar fazer, deixar passar. A função do Estado não é controlar a economia, a função do Estado é simplesmente zelar pela sociedade. Veja que os liberais clássicos também não estão falando da destruição total do Estado, tá? Ninguém está falando disso. Significa que, na visão dos liberais, o Estado ainda deve cuidar dos oprimidos, o Estado ainda deve cuidar da saúde pública, da segurança pública. Ninguém está falando em largar a sociedade por uma espécie de anarquia, sei lá, ou barbárie do gênero, tá? Certo? O Estado ele ainda tem que fazer a sua função. E somente a economia, é na economia que esses liberais acreditam que o Estado não deva se meter. Se o Estado não se meter na economia, a economia flui. Essa é a visão do liberalismo clássico, tá? E dessa forma, a sociedade se autorregula com a liberdade de mercado. Muito bem, das escolas que começaram com isso aqui, laissez-faire, laissez-passer, a frase está em francês. Os primeiros que vieram defender esse ponto de vista foram basicamente burgueses franceses, só que cabe a gente lembrar que a Revolução Industrial não tinha chegado na França ainda no século XIV. Esses caras eram essencialmente comerciantes, e a França ainda não era industrializada, então obviamente que comerciantes principalmente de gêneros rurais, tá? Então significa que esses caras deduziram o seguinte: surge aqui na França a escola da fisiocracia, a escola fisiocrata. A fisiocracia dizia o seguinte: a riqueza está na terra, tá? Então, se eu tiver terra, eu tenho terras para gerar produtos, e esses produtos serão destinados ao comércio. Se ninguém interferir nesse processo, a riqueza ela aparece. Então, eles deduziram que a riqueza está na terra. E esse liberalismo do laissez-faire, laissez-passer, então, são os burgueses franceses que estão reivindicando para si o direito de terem liberdade a comercializar seus gêneros agrícolas. Certo? Então eles criticavam as amarras feudais do campo, o senhorio, né, os impostos da nobreza, da Igreja Católica, as imposições do rei. Então eles defendiam a liberdade comercial na agricultura como fonte do progresso. Essa é a escola fisiocrata. E obviamente não foi a escola que prevaleceu. Né? A gente não vai hoje no shopping center para comprar trigo. Tá? Não foi essencialmente a escola que prevaleceu para o futuro. A escola que prevaleceu para o futuro foi a escola britânica. Adam Smith, certo? Esse carinha aqui, conhecido também, ou seja, recebeu a fama de ser o pai do capitalismo. Adam Smith, ele levou a ideia do liberalismo mais adiante, se contrapôs à ideia de que a riqueza estava na terra,
tá? Porque ele diz que a riqueza não pode estar na terra, porque se ninguém trabalhar nessa terra, a terra sozinha não gera riqueza nenhuma, tá? Esse cara aqui, né, da escola clássica liberal, vai escrever a obra Riqueza das Nações. Esse Riqueza das Nações foi considerada a Bíblia do capitalismo, da mesma maneira que o Capital de Karl Marx está para o socialismo, o Riqueza das Nações está para o capitalismo. Tá? Teria sido a obra que então deu a principal fundamentação dos valores da sociedade capitalista. E ele então vai dar um passo adiante na visão da fisiocracia, colocando, nesse caso, uma ideia que ela foi mais eficiente, mais precisa: a produção da riqueza está no trabalho. E é aqui que entra o aspecto iluminista da coisa, o aspecto filosófico, o aspecto racional. Significa, para Adam Smith, se eu usar a razão no trabalho, eu consigo aplicar essa razão, né, usando-se da ciência, etc., nesse trabalho para acelerar a produção. Se eu conseguir organizar racionalmente a produção e acelerar essa produção, aí eu gero a riqueza das nações. É basicamente essa a ideia. Então, primeiro, a sociedade tem que ser livre, livre para empreender, e esses empreendedores, o seu nível de sucesso está na sua capacidade de emprego da razão, tá? Para a sua produtividade. Quanto mais livre o cara for e mais racional ele for, mais bem sucedido ele tende a ser, certo? Numa sociedade liberal, tá bom? Então, frases famosas de Adam Smith, vamos olhar umas frases que ele disse. A economia funciona por si mesma, existe a mão invisível a dirigi-la, tá? Essa é a mão invisível do mercado que vai levar a todos nós ao progresso. Tudo bem? Na defesa dos seus interesses, os empresários atendem o social. Tá? Isso é uma crença que Adam Smith tinha no século XVIII, de que se nós liberarmos o indivíduo a ser livre e deixá-lo concorrer livremente, toda a sociedade se melhora, tá? Porque daí que acontece? As pessoas vão começar a querer produzir cada vez mais, vão começar a concorrer entre si, isso vai derrubar os preços, a concorrência faz com que todo mundo tenha que abaixar os preços, ninguém vai poder vender por preços abusivos, a sociedade se tornará cada vez mais produtiva e dessa forma toda a sociedade ela se beneficia. Essa é basicamente a visão da meritocracia, o pensamento filosófico da meritocracia do pensamento liberal, tá? Que as pessoas concorrendo entre si, isso é saudável, isso é salutar para toda a sociedade sai ganhando com isso. Ou seja, não importa que algumas pessoas sejam mais bem-sucedidas, não importa que outros fracassem, tá? Porque dentro dessa concorrência tem gente que vai falir. Em compensação, tem outros que vão enriquecer muito. Mas dentro dessa visão de meritocracia, esse processo ele vai acontecer por uma questão de merecimento. Aqueles que vão prosperar, eles prosperarão, pelos seus talentos, tá? E aqueles que não prosperam, a meritocracia vem da ideia de merecimento, eles não prosperam justamente porque não estão se empenhando o suficiente ou não estão desenvolvendo talentos o suficiente. Mas que, se a sociedade for livre, todo mundo vai ser impelido a querer melhorar os seus talentos e assim os produtos melhoram, os transportes melhoram, a fome diminui porque a comida baixa de preço. Essa é a visão do liberalismo, tá? Como eu falei para vocês, isso é um modelo teórico, é uma base de pensamento, certo? Perguntar, tá vendo, isso funciona, isso não funciona. É a mesma discussão que se faz sobre o marxismo. O marxismo funciona, não, a sociedade nunca poderia ter sido comunista. É a mesma história. Nós estamos discutindo a produção de ideias, a produção de conhecimento. Não existe fórmula mágica. Temos que entender como funciona o modelo de pensamento e não se ele é perfeito ou não, porque isso aqui não é livro de autoajuda, né? É só a autoajuda que costuma ter soluções mágicas, tá? E se vocês querem que eu seja bem sincero, se nós tivéssemos alguma filosofia que conseguisse responder a todos os problemas de todos os seres humanos do mundo, não haveriam pessoas infelizes, né, na sociedade, mas muito pelo contrário, parece que a luta pela felicidade é uma luta constante que tem que se renovar dia após dia. Então não existe fórmula mágica. Como eu sempre falo, nós não estamos dentro do filme dos Vingadores, na luta dos mocinhos contra os bandidos. Isso é infantilidade, isso é burrice, é estupidez, tá? Nós temos que entender o modelo, entender que esse modelo teve dentro desse modelo liberal vários dos seus mecanismos funcionaram, tanto que eles estão vivos até hoje. Existe concorrência, existe enriquecimento, existe uma produção cavalar de produtos e todo esse mundo capitalista que nós conhecemos é uma consequência direta de Adam Smith, tá certo? Então, olha só, pela lei da oferta e procura, então,
O livre mercado gera o progresso. O mundo de Adam Smith, que é o mundo que nós vivemos hoje, como ele funciona? A divisão do trabalho, mais uma frase de Adam Smith para vocês, é essencial para o aumento da produção e do mercado. O que é a divisão do trabalho? Nada mais do que você pegar uma linha de produção, onde dentro dessa linha de produção haja várias funções racionalmente organizadas. Tá? Então, cada um faz uma parte. Essa divisão do trabalho, ele vai usar a exemplo de uma fábrica de alfinetes, onde ele observou que em várias regiões da Inglaterra, tá, as antigas corporações começaram a organizar o seu trabalho para produzir os seus alfinetes, tá? Eram fábricas de alfinetes, e essa produção de alfinetes ela foi ficando muito eficiente, passando outros setores para trás, e Adam Smith ele entendeu que foi a forma de organização que acabou levando a isso. Ou seja, o que é isso? É a aplicação do iluminismo no mundo do trabalho, tá? Onde eu racionalmente, matematicamente, divido as funções para que a gente melhore a eficiência, diminua a perda de tempo. Então, dentro dessas fábricas de alfinetes, ele observou que, ao invés de igual que nem se fazia na Idade Média, aqueles artesãos fazerem todos os seus processos, que nem naquela aquela realidade que nós tínhamos nas corporações de ofício, onde você pegava um artesão, esse mesmo artesão ele lidava desde a coleta da matéria-prima, toda a manufatura da coisa, e esse mesmo artesão chegava no produto final, entregava esse produto final. Nós temos agora a divisão do trabalho, onde um artesão na fábrica de alfinetes fica só desenrolando arame, outro fica só esticando arame, outro fica só cortando arame, outro fica só afiando arame, entendeu? E cada um dentro da sua função, dividindo em pequenas funções simples, tá? Dividindo em 20 etapas. O que aconteceu? Segundo o cálculo de Adam Smith, nós tivemos um aumento brutal da produção, tá? Então veja, Adam Smith ele fez o seguinte cálculo no seu livro A Riqueza das Nações. Aqui, ó. Ele deduziu o seguinte, tá? Que se eu tenho um artesão, tá? Esse um artesão só conseguia produzir, como ele fazia todas as etapas e ficava indo para frente, para trás, para cima, para baixo, etc, tá? O que acontece? Esse cara aqui, ó, ele só conseguia fazer... O que eu fiz aqui? Fiz uma besteira. Tá. Tudo bem, deixa esse um... Não, deixa esse um... Não, vou fazer de novo, para ficar mais bonitinho. Vamos lá. Ó, nós temos aqui, ó, um artesão, tá? Que ele conseguia fazer, como ele fica o tempo todo mudando de lugar, trocando de ferramenta, conversando com a esposa, porque ele trabalha em casa, tá? Educando os aprendizes, dando comida para o cachorro, ele era muito pouco ineficiente. Ele fazia só 20 alfinetes por dia. 20 alfinetes por dia, tá? Só fazia 20 alfinetes por dia. Mas se eu colocar, tá? Pegar 20 artesãos desse aqui, ó, 20, e ao invés dele fazer todo o processo, tá? Eu transformo ele num operários, 20 operários, transformo esse artesão num operário, 20 operários com a divisão do trabalho, tá? Com a divisão do trabalho, esses caras aqui conseguem fazer, tá? Eles conseguem fazer, segundo os cálculos de Adam Smith, 48 mil alfinetes. Opa, número demais. 48 mil alfinetes por dia. A gente consegue ter uma noção de quantos alfinetes. Ops! A gente consegue ter uma noção de quantos alfinetes a mais que a gente teve aqui? Se eu tivesse aqui, ó, só 20 artesãos, 20 vezes 20, teria 400 alfinetes por dia. Só que não, eu dividi eles aqui, ó, numa linha de produção, e assim, ó, 20 operários fazendo operações simples. Um só puxa uma manivela, outro só estica um arame com 2 alicates, outro só aperta um botão, outro não sei o que, não sei o que. Eles, como são operações fáceis e ele não sai do lugar, nós tivemos 48 mil alfinetes produzidos num dia, tá? A riqueza das nações, segundo Adam Smith. Entendeu? Será que isso se aplica no mundo real? Será que isso se aplica no mundo real? Vou citar só um exemplo para ilustrar. Disse que o mais barato dos smartphones que nós teríamos hoje, ele teria mais tecnologia agregada do que todos os bilhões e bilhões de dólares que foram investidos na Operação Apollo 11, que permitiu a primeira viagem do ser humano à Lua. Significa, não sei se é o seu caso, mas o quê? Muita gente reclama que está com smartphone desatualizado e fica chorando pro pai. Ah, pai, esse meu celular é uma droga.
não abre nem o não sei o que, entendeu? Esse meu celular é um lixo, preciso comprar um novo. Aí chora e chora e chora, e o pai fala, não, mas é muito caro, seu celular já é bom. Não, o celular é um lixo, droga, veja, ele não abre nem o aplicativo, sei lá o que, entendeu? Tá? Só que, ao mesmo tempo que você, estudante, que ainda está aí batalhando para um dia ter uma formação e entrar no mercado de trabalho, você que deveria ser pobre e se junta pobre, se julga, perdão, pobre por causa da sua mesada, tá? Mesmo assim, o seu smartphone, se ele tivesse sido produzido em 1969, tá? Isso aí faz quanto tempo? Faz 69, 30, 40, 50 anos atrás. Foi só 50 anos atrás. Ele custaria mais caro, o seu celular, mais caro do que o preço que custaria levar o homem à Lua pela primeira vez na história. Tá? Como assim? Como isso é possível? Agradeça os seus amiguinhos chineses. Seus amiguinhos chineses conseguiram replicar a produção de telefones numa escala tão brutal que nós temos tantos telefones, que aquela imensa quantidade de telefones faz com que o valor agregado de cada um deles caia. Essa é a ideia de Adam Smith e da produção de alfinetes. E a ideia de que ele achava que assim todo mundo teria produtos baratos à disposição. Parênteses, a gente tem que deixar claro. Somente alguém que tem essa mentalidade com essa base de valores da sociedade ocidental, nós, consegue associar a ideia de que ter uma fartura de alfinetes e iPhones deixa o mundo melhor. Outras civilizações que não tiveram base iluminista têm outras formas de buscar a felicidade, de concretizar a felicidade, tá? Porque eles têm outras bases filosóficas. Então a gente não pode misturar as coisas, tá? Isso é o nosso ponto de vista ocidental de como a felicidade ela funciona. Tendo a melhor camiseta, o melhor boné do melhor time americano, eu tenho um iate, eu tenho uma mansão, eu tenho uma TV a cabo, eu tenho isso, tenho aquilo, tenho um guarda-roupa cheio de roupa até o teto, entendeu? Tá? E você chega numa aldeia indígena da Amazônia, certo? E você chega para o cara mais poderoso que é o cacique, ele tem o quê? Ele tem, nem roupa ele tem, né? Então, significa, são civilizações que não veem sentido no acúmulo de bens materiais. Eles enxergam a prosperidade de outra forma. A nossa prosperidade, a nossa visão de felicidade, ela foi construída historicamente a partir da experiência burguesa, que foi se construindo desde o século XII até os dias de hoje, tá? Certo? Então era isso. E as consequências do liberalismo? A gente aqui só vai fazer um rápido briefing, né? Esse liberalismo econômico produzido pelo iluminismo no século XVIII vai desencadear então o pensamento de Smith influenciou então diretamente a eclosão da Revolução Industrial, onde todo mundo começa a aplicar a ciência para aumentar a produção. Óbvio, o resultado disso foi o surgimento das máquinas. Outro resultado, o desaparecimento da classe dos artesãos. Outro resultado, a criação de uma sociedade de consumo, onde se produz mais do que se consome, e todo mundo, então, para ter as suas coisas, as pessoas elas não fabricam mais, elas não plantam mais, elas compram. Tá? Então é basicamente isso. E daí, nós temos o pensamento liberal, que serviu para os americanos romperem o seu laço colonial com os ingleses, a primeira independência, tá, de uma colônia. Tivemos a Revolução Francesa também, com o guilhotinamento do rei absolutista. Que mais? No século XIX, tá, as independências da América Espanhola e Portuguesa. Fomos diretamente influenciados pela independência americana, resolvemos copiar o exemplo. Tá? As revoluções de 1830 encerram definitivamente o absolutismo em outros países da Europa. E o seu liberalismo aqui, então, teve seu auge então no século XIX, quando nós tivemos a eclosão da segunda Revolução Industrial e a proliferação das consequências dessa Revolução Industrial para o mundo inteiro. Tá bom? Já no século XX, então, porém, a exacerbação desse liberalismo acaba conduzindo às guerras mundiais. Meu Deus, como isso ocorre? A gente vai ter que discutir. Depois da Primeira Guerra Mundial, nós tivemos a crise do liberalismo. Os resultados desastrosos levaram à crise do liberalismo. A Revolução Russa, como uma reação a esse liberalismo, tá? Eles acreditavam que esse liberalismo não trouxe aquela prosperidade prometida por Adam Smith, tá? Ela manteve os trabalhadores numa pobreza extrema e por isso eles resolveram tomar o poder. Nós tivemos esse liberalismo que colapsou também aqui na crise de 29, tá? E daí nós tivemos também a descrença do liberalismo na Europa, que levou ao surgimento de movimentos de extrema direita, que resolveram então pregar a ideia de que a liberdade corrompe o homem. Então eles resolveram então criar estados totalitários, onde o homem não tinha absolutamente liberdade nenhuma, né? Tá? E daí, enfim, depois da Segunda Guerra Mundial, tivemos a Guerra Fria, tá?
A Segunda Guerra Mundial colocou em questionamento o Estado intervencionista, ou seja, agora o Estado totalitário que foi questionado, e por isso nós tivemos um ressuscitamento do liberalismo. Após as duas guerras mundiais, o liberalismo vai ser resgatado de novo, e ele serve então, o pensamento liberal, ele serve agora como uma resistência ao bloco socialista, que aos poucos esse liberalismo não é mais o liberalismo clássico. Esse liberalismo aqui, ó, de resistência ao socialismo soviético, no período que nós chamamos de Guerra Fria, ele vai se consolidar no neoliberalismo. O que é o neoliberalismo? E aqui, nesse neoliberalismo, começa a surgir ideias de que o Estado ele deve desaparecer, tá? E as pessoas então começam a pregar a ideia de que o mercado e as corporações e a economia, ela de novo, né, eles partem da ideia de que isso tudo regula a sociedade, mas que aos poucos também nem o governo deve mais, na visão de alguns desses neoliberais, cumprir as suas funções de manter a segurança pública, o serviço da água, etc. tal, até isso deve desaparecer. Eles acham que até inclusive o fornecimento de água, o fornecimento de saneamento básico, o fornecimento de saúde pública, como é no caso dos Estados Unidos, tá? Tudo isso deve ser baseado no pensamento concorrencial e empresarial, tá? E que o Estado não deve interferir em nada e de que toda a sociedade, todas as pessoas devem somente concorrer entre si, que isso gera algum progresso, tá? Só que acontece, né? Tudo isso serviu de discurso então, né? O neoliberalismo de que o Estado ele tem que sumir por completo, certo? Nem nada, nem saúde pública, nem polícia, nem nada, e ele tem que desaparecer por completo, tudo tem que ser privado. Isso tudo serviu para se contrapor àquela ideia do Estado totalitário soviético, né? Certo? Então veja, o Estado totalitário comunista soviético é esse horror. O Estado neoliberalista é assim, né? Tudo progride, etc. Tal. Só que assim, a gente não pode esquecer, isso era a propaganda da Guerra Fria, né? Liberdade extrema ao mercado financeiro, privatizações de estatais e de serviço público, diminuição dos gastos do Estado, porque o Estado, na visão dos liberais, é um desperdício e um entrave para o crescimento das corporações, tá? E daí o que acontece? Nós tivemos aqui, em 1989, a queda do Muro de Berlim, em 1991 tivemos o fim da União Soviética, e o que achava-se então que com o fim da União Soviética, em 91, nós teríamos então esse mundo neoliberal, onde as corporações iriam transformar o planeta inteiro numa imensa Disneylândia, onde todo mundo poderia levar uma vida perfeita, como Mickey, como Donald, entendeu? Certo? Onde não há fome, não há doença, e todos podem expressar as suas opiniões, e somos livres, e a nossa casa parece um shopping center, e tudo, até que um belo dia alguém resolve derrubar as Torres Gêmeas, tá? E a gente começou a ter noção de coisas que estavam acontecendo no Oriente Médio, o Oriente Médio que produz o petróleo para o consumo da nossa Disneylândia, entendeu? E depois o que acontece? Acontece algo muito semelhante à crise de 29, vem a crise mundial de 2008, causado pela bolha imobiliária inventada pelos norte-americanos, e as pessoas voltaram a ver quais são as deficiências de um Estado neoliberal, quando não se controla as ações das corporações e os grupos econômicos começam a agir de forma predatória no mundo, e de repente a gente acordou e descobriu, né, do nada, não é do nada. Isso aí as pessoas é o tipo de ignorância voluntária, a gente faz de conta que não vê, né? A gente descobriu que se usava mão de obra escrava na China para a produção das nossas roupas, a produção dos nossos celulares, dos nossos eletrônicos. Tinha gente funcionando em regime semi-escravo, que até o chocolate que a gente come é colhido por crianças na Costa do Marfim, assim como as minas na África, né? Certo? Na Nigéria, por exemplo, né? As minas de estanho, as minas de cobre, tudo isso explorando mão de obra semi-escrava, mão de obra infantil, e de repente nós descobrimos que todo o nosso lixo eletrônico nós mandamos para os países pobres, como Gana, né? Enfim. Aí você tem a questão da Indonésia, da indústria têxtil, a questão do Vietnã, enfim, que nós descobrimos que havia um lado invisível do mundo que estava sendo explorado para poder gerar prosperidade, e descobriu-se que esse neoliberalismo, né, ele não produz o progresso para todos, o progresso ele só aparece na ponta da pirâmide, só para a porção mais bem favorecida, que é a minoria da população, enquanto a maioria ela vive em situações muito precárias. E essa bolha estourou, como por exemplo na grande crise de refugiados que explodiu na Europa, a partir da Guerra Civil Síria, tá? 2014, 2015 em diante. Entendeu? E daí significa que o quê? A crise mundial ela vai gerando uma insegurança cada vez maior. E em alguns setores o neoliberalismo ainda tenta avançar, como em reformas previdenciárias e privatizações, mas o mundo lá fora, apesar de que algumas pessoas ainda da boca para fora ainda falam de uma economia neoliberal, mas que estão voltando a agir como pessoas profundamente estatizantes,
Ao contrário do discurso eleitoreiro, as pessoas estão falando em protecionismo, estão falando em fortalecimento do poder do Estado, estão falando em jogar as forças armadas contra a população, tá? Como, por exemplo, está acontecendo nos Estados Unidos por causa das manifestações contra o racismo, ou como algumas pessoas aqui também que têm uma espécie de simpatia e uma pulsão incontrolável pelo autoritarismo aqui no Brasil, de novo, né, está buscando um Estado autoritário, um Estado repressivo, com censura, violação às minorias, mas que tudo isso ainda, curiosamente, leva o rótulo, uma etiqueta na testa, escrito liberdade, tá? Liberdade de quem, né? Certo? Enfim. E daí que acontece que nós temos então, de novo, né, o sentimento de insegurança que vem reforçando os defensores de um Estado totalitário, autoritário, né, de novo, menções a ditaduras, e pessoas que usam a liberdade de expressão para pedir o fim da liberdade de expressão, como as pessoas que marcham fazendo manifestações pedindo a violação da Constituição, o fechamento dos três poderes e uma intervenção militar como a volta de uma ditadura. Você usar uma manifestação pública para pedir uma ditadura, meu Deus, isso é para gente maluca, né? Ou ninguém entendeu nada das aulas de história. Você tem exercício aqui, você tem exercício nos seus estudos. Faz lá. Eu espero você na semana que vem. Ou na aula que vem, não sei se é semana que vem. Bom, enfim, tchauzinho para você. Fui.